R$800 para liberar o seu veículo para os dias que ele fica sem trabalhar. Então, é uma grande injustiça, é algo que tem que ser revisto. A fiscalização, da forma como ela acontece, atrapalha a vida desses trabalhadores. Então, vamos regulamentar o Uber e vamos fazer com que a vida do taxista seja desburocratizada. É preciso igualar esse mercado que hoje está desequilibrado. Hoje é uma competição desigual e a Prefeitura precisa, sim, fazer parte da solução desse problema. Candidato Índio da Costa, sua pergunta, quem o senhor escolhe? Eu escolho... Bom, quem já perguntou agora pode ser perguntado, né? Não, o senhor só pode perguntar para quem ainda não respondeu. Então, e para quem não respondeu, então. Menos o Carlos Osório, que foi o primeiro a fazer. Ele fez a pergunta, mas ele ainda pode responder, não? Ele é o último que responde nessa rodada. Ah, tá bom. Porque senão quebra a ordem, ok? Isso pode ser o Alessandro Molon, então Jandira Fegali. Eu pergunto para o candidato Molon. Como o senhor preferir. Molon, se o eleitor, enfim, você que estiver em casa, que está em casa, me escolher, eu sei que eu vou assumir uma prefeitura quebrada, com a Previdência, que eu deixei 2.445 bilhões em caixa, zerada, eram 60 milhões por ano diferencial, agora são 2.100 bilhões, diferente do que diz o candidato Pedro Paulo. Além disso, o custeio subiu, a prefeitura está sem manutenção. Se você assumir a prefeitura, você tem consciência disso? Bom, antes de mais nada, boa noite. Eu quero cumprimentar todos que nos acompanham das suas casas, que nos prestigiam com a sua audiência. Quero cumprimentar o Sérgio, que é o mediador do debate, os demais candidatos, todos que vieram nos acompanhar, nos assistir daqui. É um prazer estar participando desse debate e apresentar minha visão sobre o Rio de Janeiro, que a gente pode construir e que a gente tem condições de construir se a sociedade do Rio de Janeiro, essa cidade toda, puder participar, se a gente tiver uma prefeitura que ouça a população do Rio de Janeiro, ao contrário do que a prefeitura atual faz. Eu tenho plena consciência, Índio, da situação difícil que o Rio de Janeiro enfrenta. Parece que só o Pedro Paulo não tem. Essa história do Pedro Paulo é a mesma que nós ouvimos do Pezão em 2014. O Pezão em 2014 também dizia isso. O Rio de Janeiro está uma maravilha. O Rio de Janeiro nunca esteve tão bom. O Rio de Janeiro está ótimo. O Estado agora está em calamidade pública. A Copa foi aquela alegria. Uma beleza receber tanta gente. Foi fantástico. No ano seguinte, o Estado quebrado. A mesma coisa vai acontecer com o Rio de Janeiro. Esse paraíso que foi a experiência das Olimpíadas, uma experiência maravilhosa, todos nós adoramos ver as ruas cheias, seguras. É isso que devia ser o Rio de Janeiro durante 4 anos, não durante 20 dias. Esse Rio de Janeiro agora passou. A gente vai enfrentar a realidade. Ano que vem chega a conta. Mas o Pedro Paulo diz que está tudo ótimo. Ele diz que não tem escândalo de corrupção nas obras. Eu acho que ele não leu o jornal. Ele não viu. Ele não viu. Por favor, plateia, não se manifeste, por favor. Ele não viu o escândalo que envolve o Eduardo Cunha, o deputado que nós conseguimos afastar da presidência da Câmara e no qual ele votou. Um escândalo do Porto Maravilha, em que o deputado Cunha é acusado de receber 52 milhões de propina para desviar dinheiro da Caixa Econômica. E ele diz que não tem corrupção aqui no Rio de Janeiro, do PMDB dele. Quer dizer, eu tenho absoluta consciência da realidade que eu vou enfrentar. O Pedro Paulo aqui não tem. Vou por então agora. Pois é, Molon, eu também tenho essa mesma consciência que você. O programa de governo do candidato Pedro Paulo promete valores tão altos que precisaria de mais uma Olimpíada. São 33 bilhões e 400 milhões de reais que ele diz que vai colocar no Rio de Janeiro nos próximos anos. Quer dizer, se ele não está enganando, ele está mentindo, porque ele tem esses números, ele sabe desses números. Eduardo Paes quebrou a Previdência Municipal, deixou 96% das escolas públicas sem manutenção, segundo os dados do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Os hospitais são uma calamidade alucinada e fugiu da segurança pública como o diabo fugiu da cruz. Cada pessoa esfaqueada no Rio de Janeiro vai ser responsabilidade do prefeito, porque a prefeitura pode fazer isso com a Guarda Municipal e não precisa nem estar armada. Do jeito que está a Guarda Municipal, já podia fazer. Agora a gente vai requalificar a Guarda Municipal, criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e dar atenção a esse assunto, que é a vida. E vida é prioridade. Sua tréplica, por favor, candidato. É verdade, a gente vai enfrentar uma situação muito difícil no ano que vem, mas nós vamos recuperar o Rio de Janeiro. E nós sabemos como fazer isso. A maneira para se fazer isso é realizar uma prefeitura com transparência e participação. Transparência porque, ao expor todos os dados, os números da prefeitura, a gente começa a combater a corrupção. A corrupção que tira o dinheiro da saúde, que faz faltar o remédio no hospital,
que impede de contratar médicos concursados, de pagar de forma mais digna os professores, de garantir creche para os filhos que ficam sem escola, sem creche, sem oportunidade, e os pais desesperados, para garantir educação em tempo integral de verdade. Não esse tempo integral do Pedro Paulo e do Eduardo Paes, que acaba às 2h30 da tarde. Eu quero saber quem é a mãe ou pai de família que para de trabalhar 1h30 e pode buscar o filho às 2h30. Temos como fazer isso, sabemos como fazer isso. Com transparência e participação, a gente vai recuperar o Rio de Janeiro com a sua participação carioca. Candidato Alessandro Molon, agora o senhor precisa fazer a pergunta para a candidata Jandira Fegali. Jandira, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a economia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa encontrar um novo eixo de desenvolvimento, um novo ciclo, entrar num novo ciclo de desenvolvimento, porque todas as apostas, desde que a capital foi transferida para Brasília, se mostraram equivocadas. Eu acredito em apostar na economia criativa, na cultura, na moda, no design, na gastronomia, no turismo. Qual é a sua visão sobre a economia do Rio de Janeiro e o papel do Estado nisso? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Agradeço o convite da Bandeirantes. Registro logo de pronto, Molon, antes de responder a sua pergunta, a minha insatisfação de não ver os outros candidatos aqui. A gente faz debate com as ideias e não pela exclusão. Então, acho fundamental que todos participem de todos os debates. Mas também faço questão de registrar, antes de entrar nesse debate, o dia de hoje. O dia de hoje inicia-se a fase final do impeachment de Dilma Rousseff. E eu não poderia deixar de abordar essa questão democrática neste palco, neste debate, até porque, além de mim e de você, os outros partidos aqui todos votaram pelo golpe. Isso é um golpe institucional. Por favor, eu peço a todos que não se manifestem. Por favor. Silêncio para que o debate flua. É um golpe institucional e, ao que me parece também, aqui é o palco da traição. O governo... Mais uma vez eu peço a colaboração da plateia. Os governos Lula e Dilma colocaram aqui 376 bilhões de reais. Quando se fala da Olimpíada, que foi um êxito nos jogos, os atletas, em nenhum momento citaram aqui que a Olimpíada foi bancada com recurso federal. Isso chama-se traição. E traição não é confiável na política e nem merece a confiança do povo carioca. As vaias são democráticas, podem fazer porque golpista é assim mesmo. Agora, por favor, acho que essa situação repõe para nós, Molon, a questão democrática, no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. E dentro da sua questão, o Rio de Janeiro, do ponto de vista econômico, ele de fato é uma base produtiva oca, desestruturada. Aqui o braço de acumulação foi especulação imobiliária, e do outro lado o comando das empresas de transporte. Nós precisamos apostar na indústria, na cadeia de serviços de turismo e na indústria criativa, eu concordo com você. Candidato, sua réplica. Jandira, a meu ver, antes de reforçar a nossa posição, a de vocês e a nossa favorável à participação de todos os candidatos no debate, nesse e em todos os demais, decisão é essa referendada pelo Supremo, e além de reafirmar o meu compromisso com a democracia, eu quero apresentar minha visão de cidade e mostrar como é que a gente pode recuperar o Rio de Janeiro para gerar emprego para as pessoas que vão precisar trabalhar, que precisam trabalhar. Imagina o desespero de uma mãe de família, de um pai de família, que perde o emprego e não sabe como vai garantir a sobrevivência dos seus filhos. Essa é a dificuldade que a gente enfrenta hoje no Rio e que a gente vai continuar enfrentando ano que vem se a gente não acertar na escolha do prefeito. Eu quero ser prefeito dessa cidade para encontrar um novo eixo de desenvolvimento da economia, gerando empregos no turismo, com uma cidade segura para todos, gerando emprego na gastronomia, da comida de botequim à alta gastronomia, apostando na economia da cultura, no teatro, no audiovisual, na música, no cinema, e também na moda, no design e na tecnologia, vocações do Rio. Candidata, sua tréplica. Eu vou entrar objetivamente aí, Molon, dizendo o seguinte. Primeiro, mão de obra intensiva é fazer aquilo que a Prefeitura não fez, que é exatamente saneamento, habitação popular, que ainda tem um déficit de quase 400 mil habitações, e urbanização das favelas. Isso é mão de obra intensiva, é emprego. Segundo, apostar em cadeias de serviço. Turismo é uma certamente importante para o Rio, mas também tem outras cadeias de serviço que aqui podem ser realizadas, inclusive pelo poder de compra da Prefeitura, na tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, para abastecer de pequenas e médias empresas regiões como
todo o entorno da Avenida Brasil abandonado, são 56 quilômetros, 32 bairros, 1/3 da população sem atenção da Prefeitura. Além da indústria do audiovisual, da indústria da cultura e daquilo que significa para o Rio de Janeiro algo fundamental, que é a agricultura familiar, que existe, podia ceder, vender a merenda escolar e é abandonada pela Prefeitura do Rio, que não conseguiu estruturar uma base de trabalho permanente na cidade. Candidata Jandira Fegali, agora a senhora pode dirigir a pergunta ao candidato Carlos Osório. Isso. Candidato, o senhor foi secretário de Transporte do município do Rio de Janeiro e depois do Estado também. E uma questão que chama a nossa atenção, primeiro, é a falta de transparência de dados das empresas de ônibus. Total falta de transparência. Não houve licitação para BRT e VLT, foram os mesmos consórcios que construíram. As tarifas são questionadas pelo Tribunal de Contas do município. Muitos itinerários foram resolvidos sob a ótica do lucro do empresário e não do usuário de transporte. E nós temos hoje aqui um preço de passagem que inviabiliza o direito de ir e vir. Candidata, por favor. Desculpe. Pode concluir, pode concluir. De ir e vir levando 2 a 3 a 4 horas no transporte. Como é que o senhor me responde a isso? Jandira, bom, eu fui o primeiro a responder, a perguntar, e agora vou ser o último a agradecer a todos os candidatos pela presença, agradecer a você, Sérgio, agradecer a Bandeirantes pela oportunidade de estarmos aqui discutindo o futuro do Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar para dizer ao Molon, o Pedro Paulo não teve a coragem de dizer a verdade sobre as finanças do município. E você fez um comentário que eu queria fazer um comentário em cima. Na verdade, essa questão de não ter a coragem de dizer a verdade me lembra o estelionato eleitoral que foi feito aqui no Brasil pela Dilma e pelo João Santana, que no mês seguinte à eleição levou o Brasil à bancarrota. Então a população do Rio de Janeiro tem que estar muito atenta, porque hoje o Rio de Janeiro não é esse oásis cercado de labaredas por todos os lados que a Prefeitura quer que nós acreditemos. É importante que isso fique muito claro. Não queremos repetir no Rio de Janeiro o que se passou a nível federal, quando a Dilma e o João Santana, Dilma que hoje começa a ser julgada pelo Senado Federal, enganaram o Brasil inteiro e o país explodiu com 12 milhões de desempregados, com a Petrobras quebrada, imediatamente depois a reeleição da presidente. Com relação ao transporte, Jandira, eu queria dizer o seguinte: o transporte público do Rio de Janeiro tem que avançar e tem que evoluir. A questão da transparência nas tarifas é uma necessidade a ser evoluída. Porém, Jandira, nós temos que entender o problema como um todo. E o tema que você colocou, você tem razão. A Prefeitura do Rio está fazendo uma modificação nos itinerários de linhas de ônibus, tendo como único e exclusivo interesse a ser respeitado o interesse do empresário. Moradores do Rio de Janeiro estão pagando a terceira passagem desnecessariamente. E isso nós vamos mudar. Sua réplica. Candidato Osório, o senhor fala como se não tivesse nada a ver com esse modelo, né? O senhor tem a ver com esse modelo. O senhor foi secretário de Transporte do município. Hoje nós fazemos a defesa não só de uma mudança de modelo, de transparência, de auditoria nessas planilhas de transporte, mas, acima de tudo, a gente garantir que os mais pobres dessa cidade tenham o passe livre social, que pode pegar 800 mil viagens dia, sem pagamento de tarifa, particularmente a juventude do ensino público, os cotistas pró-unis fiéis do ensino privado, o Bolsa Família e aqueles desempregados do trabalho informal. Isso é viável, é possível. Além disso, dizer que estelionato eleitoral é o que vocês fazem, porque o PSDB perde nas urnas e pega carona no golpe, agarrado com Michel Temer, com uma proposta de torniquete, de restrição... Por favor, a plateia não se manifeste, por favor. Uma proposta de aperto que está no teto de gastos da PEC 241, que vocês estão assumindo a defesa, que vai limitar todos os gastos de custeio e investimento em todo o Brasil. Sua tréplica, candidato. Candidata Jandira, eu quero voltar ao tema de transporte para informar você. Eu fui secretário de Transporte do município do Rio durante 1 ano e 3 meses e servi a Prefeitura do Rio por 4 anos. Tenho muito orgulho do meu serviço à minha cidade. Cumpri todas as missões que me foram confiadas, na conservação e depois no transporte, permitindo avanços importantes na cidade do Rio de Janeiro, como a derrubada da perimetral e a revitalização da região portuária do Rio. Com relação ao transporte, Jandira, eu quero dizer para você o seguinte: temos muitos problemas a resolver.
Parece que até hoje eu sigo sendo secretário de transporte do município, porque quem entrou no meu lugar simplesmente não fez nada. A verdade, Jandira, nós temos que corrigir racionalização das linhas de ônibus, nós temos que melhorar o BRT, fazendo melhor integração, nós temos que resolver o problema das vans, nós temos que regulamentar o mototáxi e temos que acertar essa questão do transporte individual de passageiros. Ok, candidato. Agora 2 candidatos respondem a perguntas diferentes enviadas por telespectadores pelo Twitter e selecionadas pela direção do debate. A ordem de resposta segue a organização das bancadas. Vamos agora então acompanhar na tela a pergunta. A pergunta é do Rômulo Pesce. Como aproveitar o momento pós-Olimpíada para incentivar o esporte nas comunidades carentes? Seguindo a ordem da bancada, quem começa respondendo é o candidato Alessandro Molon. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Rômulo por essa pergunta, e o Rômulo toca num ponto muito importante. Ele lembra que a Olimpíada não é só a realização de um grande evento, mas é também estimular a prática de esportes para uma cidade mais saudável, porque, no fundo, gerenciar uma cidade é pouco. O papel de um prefeito é liderar uma cidade na direção de uma vida melhor, com qualidade para todos. Isso passa por ter uma população saudável. A prefeitura pode incentivar, não apenas nas comunidades carentes, mas também nelas, a prática esportiva. E isso passa por uma série de ações. Passa, por exemplo, por construir ciclovias em toda a cidade, melhorando a mobilidade e melhorando a saúde da população. Passa por programas de esporte para a nossa juventude, que muitas vezes, por falta de oportunidade, fica perdida, fica solta na cidade e acaba se envolvendo em práticas depois que vão levá-las para caminho sem volta. O esporte é também uma forma de garantir uma cidade mais segura, uma forma preventiva. Portanto, a Prefeitura tem um papel fundamental nisso. Ok, então agora vamos à segunda pergunta para o candidato Índio da Costa responder. A pergunta, vamos acompanhar na tela, é do Ricardo Machado. Candidato, se eleito, tem projeto para trazer para os currículos das escolas públicas municipais a educação ambiental? Muito obrigado pela pergunta. Eu queria só aqui falar um pouquinho do que o Rômulo perguntou. Eu fui secretário de esporte da Prefeitura do Rio e pedi exoneração quando o prefeito Eduardo Paes não quis fazer o programa Virando o Jogo, que era esporte dentro das comunidades, que ele dizia que ia botar azeitona na empada do Beltrame. Por isso eu saí da Prefeitura do Rio de Janeiro. E sobre educação, eu queria dizer o seguinte, a prioridade da educação tem que ser a educação infantil, de 0 a 3 anos de idade, 4 e 5 anos de idade. A gente tem que universalizar, porque não adianta sem base você depois avançar na educação. A educação ambiental ela é, obviamente, muito importante, né? E ela não se dá apenas dentro da escola. Ela tem que se dar na escola e também no dia a dia das comunidades. A presença da Prefeitura nas comunidades ela é fundamental. E a educação ambiental ela vem dessa relação. Programas que, infelizmente, acabaram, mas que a Prefeitura do Rio já executou e eu tenho todo o interesse em retomá-los. Ok, nós voltamos já a eleições 2016. Você decide na Band.